Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Já enviou a sua participação? Mande a sua mensagem para a gente. 19 é o nosso DDD 978293776. É o número do nosso WhatsApp que está aí na sua tela. Lembrando, apareceu o QR Code, olha só, ele está aqui embaixo, do lado aí do número do WhatsApp. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta para este QR Code e já vai aparecer lá no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo, como você já percebeu. O vereador Arnaldo Salvetti já está aqui nos nossos estúdios com as notícias do Legislativo e a Viviane Novaes está de volta. Então, Vivi, seja bem-vinda mais uma vez e agora boa tarde. Obrigada, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento e boa tarde para o vereador. E antes de começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer a sua participação aqui, ao vivo, no Câmara Total. Eu que agradeço vocês, Viviane, Gabriel, a TV Câmara, aos ouvintes da TV Câmara e vocês que estão dando essa oportunidade, nós vereadores, né, passar um pouquinho aí do nosso trabalho no Legislativo, agora ainda mais nesse começo de ano aí, com essa pandemia voltando, pedindo para as pessoas tomarem cuidado, usarem álcool, máscara, porque parece que a coisa agora está um pouquinho se agravando. Vereadora, a gente vai falar desse início de ano, 2022, como que vai ser, mas antes eu queria fazer um balanço aí sobre 2021. O senhor teve um trabalho bem intenso, a gente tem vários projetos aqui para falar, tem trabalho de comissão também, e é por meio de comissão que eu quero começar a abordar um assunto com o senhor. Comissão Especial de Estudo, Uso do Solo. Como que é essa comissão? Como que tem sido os trabalhos? Como foi? Bom, essa comissão veio a dar, inclusive, à CETEC, né, ao governo, né, ao executivo, parâmetros. Inclusive, fui presidente da CETEC, inclusive, para poder dar oportunidade de melhoras para o permissionário que usa o solo público, do trabalhador que precisa trabalhar, de um estudo onde o solo público é muito caro, onde a gente conseguiu, inclusive, abaixar a multa de 20% para 2%, né, dando a oportunidade do refis, né, poder, as pessoas que têm débito na CETEC, a regularizar suas dívidas, a regularizar seus cadastros, e também dar uma linha de uma nova lei da CETEC de uso do solo. Então, isso foi encaminhado à CETEC, encaminhado ao prefeito, né, esse estudo onde eu acho que vem a somar muito com a nova legislação da CETEC. Uma legislação que desatualizada, de 1974, né, eu acho que a CETEC ela vem fazendo um trabalho excelente dentro da gestão e também dando à CETEC aí a oportunidade de fazer uma legislação atual, uma legislação nova, aonde vem ao encontro da cidade e aos permissionários que usam o solo público. E essa comissão especial de estudos, né, sobre a permissão, concessão do solo público, ela foi iniciada logo em 2021, nos primeiros meses, né? E você citou aí a questão do refis. Queria que o senhor explicasse este momento de pandemia. Então, muitas pessoas, infelizmente, contraíram dívidas por conta das restrições. E aí o trabalho do senhor foi identificar este problema que estava acontecendo na cidade de Campinas e poder reduzir essa multa para que essa pessoa ela conseguisse trabalhar e conseguisse pagar o valor que ela estava em débito. Gabriel, é exatamente isso. Não só essa situação da multa, né, que é um trabalho, a gente tem que dar valores a quem merece, ao Carlinhos Camilô, que hoje é vereador também, que participou atualmente da situação da multa, né, pra gente, porque é difícil uma pessoa que paga um valor, né, mensal, vou dar um exemplo, um pipoqueiro paga lá R$600 um carrinho de pipoca por mês. Ele ter 20%, que vai para 100, mais 120, vai para 720, você veja bem, quantos pacotinhos de pipoca ele tem que vender para pagar essa multa. Sim. Eu acho que essa situação para o trabalhador é muito difícil. E também outros permissionários que já vinham com problemas de dívida, porque nós temos, relembrando, nós tivemos um problema no Covid, mas antes do Covid nós já tínhamos uma situação de passar por situação difícil financeira, a economia estava difícil. E muitos já estavam com problema dentro do CETEC. Aí veio o Covid. O Covid parou a cidade, parou o pessoal de trabalhar, que na minha opinião, dos vereadores, teria que dar nesse período de Covid, teria que dar anistia. Né? É que infelizmente o poder público
ela tem o problema de abrir mão de receita, né? Tá. Então foi feito o refis o máximo possível para a pessoa tentar se regularizar a sua vida dentro da CETEC. Mas isso a gente vem discutindo, eu sei que é difícil, nós temos que discutir nessa lei nova, inclusive, que passou o Covid, a anistia, eu sou a favor da anistia. Tá. A pessoa não trabalhou. Como que nós vamos fazer uma dívida que a pessoa já vem com parcelamento, veio o Covid, fazendo um novo parcelamento? Tem muitos que não vão conseguir. Então, tem que se pensar depois nessa alternativa, aqueles que não conseguiram, a gente pensar, sim, numa saída da anistia. Da anistia, porque muitos vão estar endividados. Como o senhor disse logo no começo da nossa conversa, a pandemia, os casos estão voltando com Sim. tudo aí. Então, esse é um assunto que com certeza vai ser muito abordado, né? Fecha comércio ou não, o que fazer para ajudar, né, os nossos comerciantes, os nossos empresários, aquele vendedor pequeno, como o senhor deu o exemplo aí do vendedor de pipoca, como a gente vai ajudar eles nesse momento? Lembrando que, o vendedor de pipoca, embora pequeno, mas ele sustenta a sua família com aquele trabalho que ele tem. Então, temos que pensar. Tomara que seja mês de janeiro, porque foi festa, muita gente viajou, vem essa gripe que não é o Covid, mas essa gripe nova que está surgindo, né? Tomara que isso seja passageiro, que não precise fechar comércio, que não precise adotar algumas situações no município, no governo do estado, que venha prejudicar de novo os comerciantes da cidade e os permissionários. A gente está falando aí de comércio, vamos falar então do centro da cidade, que tem muito comércio. E não só os comerciantes, né? Quem vai até lá fazer as compras, os visitantes. Comissão Especial de Estudo, que tem aí o objetivo revitalizar essa área, né? Tão bonita e tão necessária para a gente. A revitalização do centro é necessária. Eu acho que mais uma vez a Câmara Municipal e os vereadores vêm a somar junto ao Executivo nessa retomada da revitalização do centro. O prefeito Dário está dando todo o entendimento que ele está preocupado com isso, tanto é que vai ter a reforma da Campos Sales, né? Isso já é um trabalho, que queira ou não queira, da comissão, junto com os comerciantes, porque se não tem a comissão, não tem os comerciantes, poderia essa revitalização da Campos Sales ficar mais para frente. Não pode. Eu acho que isso o prefeito tomou a iniciativa correta, da iluminação pública melhorar no centro, da revitalização da Campos Sales, e não podemos deixar de citar aqui, eu acho que isso vai ser um marco do governo, tanto do prefeito Dário como da Câmara, ajudando o Legislativo, que é aquela área da FEPASA. Que vem revitalizar aquela área, que vai se comercializar uma área que vai ser para o privado de 50 mil metros, que traz receita também para ajudar essa revitalização, os galpões se transformando em áreas que poderiam ser para a iniciativa privada, para a exploração do gastronomia, um parque. Então, acho que ali vai trazer também para o centro um benefício muito grande em parceria com o Estado, em parceria com o governo federal. São melhorias que o senhor está citando, né? Infelizmente, a gente ainda vê um centro bastante degradado, né? Tem muita coisa a ser feita ainda no centro da cidade. Você já citou sobre os empreendimentos, a relação dos comerciantes. É um objetivo também trazer os moradores para o centro da cidade? Isso faz parte ali para você poder revitalizar? Eu acho que não só faz parte, como isso é necessário, né? Eu acho que isso também fortalece, a questão da economia imobiliária no centro da cidade. Eu acho que isso vem somar muito com o centro, trazer novas moradias, trazer novos prédios. A Câmara está disposta a discutir, se precisar, leis novas para isso acontecer. Retomar os prédios abandonados para transformar em moradia. Então, isso tudo está sendo discutido. E o mais importante, que isso já vem discutindo, e eu acho que é a segurança. Segurança, eu até tenho uma entrevista, inclusive, para a CBN, dizendo o seguinte: ela falou a segurança já está sendo feita pela Guarda Municipal, o Cristiano tem fazendo um excelente serviço, a Polícia Militar, mas tem que ter tolerância zero, para a segurança. Nós temos que realmente intensificar o centro da cidade, e isso tem que ser daqui, nesse primeiro momento de janeiro,
para poder melhorar, inclusive, os furtos, os roubos, junto com os comerciantes que estão sendo lesados. Nós temos aí todos os problemas ainda, os furtos e o roubo, né, dos fios, dos cabos à noite. E isso agora, eu como reassumindo agora em janeiro, retomando, eu vou cobrar a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que nós temos que ter tolerância zero para o bandido, para aquele que vai lá furtar. E, vereador, ainda falando sobre essa comissão, o senhor realizou reuniões aqui dentro da Câmara, no plenário, mas também o senhor foi até o local, né? Eu lembro que o senhor levou mais vereadores, levou também representantes do Executivo e da área da segurança para constatar o problema de perto, né? Você tem um problema gravíssimo dos moradores de rua. Além de eles estar na rua, a briga deles, a discussão deles, a questão da bebida, a questão da droga, e a gente foi isso em loco, junto com a Polícia Militar, os vereadores, a Guarda Municipal, secretária de Promoção Social, secretária de Desenvolvimento. Então, eu acho que unidos, né, nós vamos conseguir resolver esse problema tão grave que é o morador de rua, a segurança. Lembrando, nós sabemos que o morador de rua é um problema, lógico, mas eles são gente, né? São seres humanos, temos que saber como lidar com eles. Mas também tem outro lado, tem os comerciantes, né? Tem as pessoas que ali frequentam o centro, que muitas vezes podem ser, através de uma discussão deles, uma briga, machucar alguém que não tem nada a ver ali com o fato das discussões deles. Mas eu tenho certeza que a secretária de Promoção Social está pensando nisso, junto com a Guarda, junto com a Polícia Militar, para agora, nesse começo de ano, retomar essa conversa. E esse vereador, essa Câmara vai cobrar, porque nós não podemos deixar, né, infelizmente, a cidade e o centro do jeito que está. Bom, quem está acompanhando a gente em casa, estamos conversando com o vereador Arnaldo Salvetti, ele que é do partido MDB. Vereador, a gente falou um pouquinho aí do trabalho do senhor como presidente de comissões aqui na casa. Vamos falar um pouquinho dos seus projetos também? Porque tem um aí que cria a carteira de identidade funcional para os guardas municipais aposentados aqui de Campinas. Como que vai ser esse projeto na prática? Conta um pouquinho para a gente. Logo no finalzinho de 2021, né, que isso veio à tona. Esse projeto veio dentro de um trabalho que nós vemos desenvolvendo, né, inclusive de prestigiar os guardas, as polícias militares. E a gente detectou junto a uma categoria que é a Guarda Municipal, que eles não têm, né, quando se aposenta, o direito de ter uma carteira de aposentado da Guarda Municipal, onde eles podem, inclusive, se identificar com os colegas, né, que eles foram atuantes na cidade de Campinas, fizeram o seu trabalho para a cidade. Então, eu, como vereador, eu me senti na obrigação de devolver a dignidade aos guardas, dando a eles uma carteira, né, uma carteira de identificação, que eles foram guarda, eles serviram a nossa cidade. E eu fiz isso, foi aprovado e agora está em trâmite. E eu acredito que os guardas vão ter sua dignidade de volta com a sua identificação que eles foram guardas municipais. Entre os guardas e também entre a população, dignifica o trabalho que fora realizado. Eu acho que dignifica toda a categoria, inclusive a hora que eles estão, né, no seu melhor, que é o gozo da aposentadoria, eles terem o direito de ter uma carteira para se apresentar, não só para os guardas, mas mostrarem, né, para a população, quando se identificar que foi guarda municipal. Uma conquista, né, vereador? Uma conquista. E ainda falando um pouquinho dessa área de segurança, é de autoria do senhor, o que cria o programa de cooperação e o código de sinal vermelho é uma forma aí das mulheres que estão sofrendo, né, algum tipo de violência, pedir ajuda. Como assim? A gente se identificou que na Covid, né, aumentou muito os casos de agressão à mulher por causa da questão das pessoas terem que se ficar mais em casa e conviver mais. Né? É natural o estresse, né, das famílias, mas isso não dá o direito das pessoas se agredirem, principalmente agredir uma mulher. Então nós criamos, junto ao governo, isso vem do governo estadual do MDB, do federal do MDB, criar o sinal vermelho, onde a mulher se identifica quando ela está em casa e está sendo agredida através de redes sociais. Ela põe o sinal vermelho na mão dela e mostra que dentro da casa dela está sendo agredida, porque muitas vezes a mulher está até em cárcere privado. Sim. Então, eu acho que é uma conquista, né, nossa, minha como vereador, que eu admiro muito, né, o trabalho das mulheres. Eu tenho uma mãe fantástica, tenho uma mulher fantástica e tenho uma filha, né,
que a gente não quer que isso aconteça dentro de casa, mas pelo crescimento, né, da Covid e da questão do ter que ficar em casa, o crescimento que as mulheres teve de agressão. Então, acho que isso é uma conquista, não só a minha como vereador, mas das mulheres e da população no geral. Então, é importante essa informação, porque às vezes a mulher está passando por uma situação, às vezes ela tem vergonha, às vezes ela tem medo, e um sinal, ela coloca aqui, ó, um X em vermelho na palma da mão, e aí no momento que ela chega numa farmácia, numa repartição pública, em um local que ela vai pegar e você vê que tem um X na palma da mão... Identifica que ela está sendo vítima de agressão. A comunicação ela é importante para todas as pessoas saberem que este sinal do X na palma da mão, quer dizer que a mulher ela está pedindo uma ajuda. Exatamente. Isso vem, inclusive, viu, Gabriel, nas próprias redes sociais, que muitas vezes a mulher não consegue fazer uma denúncia que ela está sendo agredida. Então, mulheres, se denuncie pelo X vermelho. É importante, né, preservar a vida de vocês e a vida dos filhos em casa, para não ficar vendo agressão do pai em cima de uma mãe, né, que gera o filho, né, que é importante, a dignidade da mulher. Estão chegando perguntas através do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. A primeira pergunta é da Dalva, ela fala assim, ó... eu moro há mais ou menos 3 anos ao lado de Viracopos e eu sei que os bairros são muito marginalizados, porque a gente sabe que foram bairros que houve invasão. Ela diz que sabe que isso acontece há muito tempo. E o questionamento dela é em relação a asfalto. O que o senhor pode fazer para trazer asfalto para este bairro? É a pergunta da Dalva. Dalva, o prefeito, não sei se você acompanhou, lançou ano passado e a Câmara aprovou um orçamento para asfalto nos bairros periféricos da cidade. Eu não sei se o seu bairro está contemplado ou não, mas eu sei que vários bairros dessa região foram contemplados e agora esse ano deve-se fazer a licitação e deve já inclusive estar sendo executado alguns bairros com a licitação feita. Eu gostaria de saber o seu bairro, gostaria de saber, se você puder, através da minha rede social, Arnaldo Salvetti, Yahoo, ou pelo meu Instagram, ou pelo meu Facebook, Arnaldo Salvetti, manda um recado para mim, passa o teu telefone, o teu bairro, que eu vou verificar e vou te passar com mais clareza como que está a situação aí do seu bairro, que o Dário está muito sensível à questão do asfalto aí na questão dos bairros da cidade de Campinas. Então, para a Dalva entrar em contato aí com o vereador, com a informação certinha do seu bairro, para poder conseguir levar o asfalto, que é algo tão importante, que traz essa dignidade, né, vereador? Traz saúde, a gente sabe que época de chuva é muito complicado, mas época que não chove também é questão da poeira, então a gente sabe que isso é muito importante. E se não tiver hoje, vamos supor que não esteja o seu bairro aí dentro desse benefício que o prefeito lançou. Nós temos que começar um trabalho, porque só vai ser asfaltado e só chega o asfalto quando tem a união lá das famílias, a união do bairro, através de nós, vereadores, a fazerem encaminhamento e cobrança do executivo para poder ter o asfalto aí no teu bairro e fazerem um trabalho junto com vocês. Vereador, quem acompanha o seu trabalho, o senhor também é daqueles parlamentares que fazem algumas ações solidárias, né? No ano passado teve o Natal Solidário, o Papai Noel chegou, teve também trenzinho. Conta pra gente aonde foi, como que foi vivenciar esse momento. Viviane, é um momento que eu gosto muito e me sinto muito bem, né? Eu criei as feiras noturnas em Campinas, quando fui presidente da CETEC, gerando emprego, gerando dignidade para as pessoas, dando oportunidade de trabalho. E eu sempre fiz, nos anos, quando fui presidente da CETEC, ações nas feiras noturnas e ações nos bairros. Esse ano, como vereador, eu me senti na obrigação, até porque eu continuo, né, indo nas feiras com o meu gabinete móvel, atendendo os feirantes, atendendo a população, estando presente nos bairros. Eu me senti na obrigação de fazer uma ação solidária, que já fazia, mas como vereador. Eu criei, né, o trenzinho social do Arnaldo Salvetti, vereador. Esse trenzinho arrecadou mais de 2.000 toneladas de alimentos, foi mais de 200 cestas distribuídas para as famílias que precisam se alimentar, né? Foi 2.700 crianças que andou nesse trenzinho,
A criança, para andar no trenzinho solidário, além de tirar foto do Papai Noel, de pôr sua cartinha lá pedindo o seu brinquedo, né? Porque a criança tem aquela coisa na cabeça, né, de um Natal do Papai Noel, né, de receber seu presente. E a gente conseguiu arrecadar através do trenzinho. Quem fosse andar no trenzinho doava 1 quilo de alimentos e andava no trenzinho com o pai e a mãe. E foi uma festa, foi uma alegria nos bairros. Além da festa e alegria para as crianças, a festa e a alegria de você poder doar esse alimento arrecadado para as famílias que precisavam se alimentar no Natal. Então, eu me senti gratificado, eu, minha família, minha filha também participou, minha mulher, de estar participando, porque era uma alegria na cara das crianças que andavam no trenzinho para o Papai Noel. Sim. E uma alegria para quem recebeu o final do ano, lá uma cesta básica para poder fazer seu Natal e ter o alimento na sua casa. A gente sabe que muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, né? No ano passado nós tivemos diversas campanhas de Campinas Sem Fome e o Legislativo, ele participou ativamente dessas campanhas. Há essa necessidade de ter esse olhar para os problemas da nossa cidade. O presidente Zé Carlos, como todos os vereadores, sempre fazem uma ação social. A Câmara não foi diferente. A Câmara fez o seu papel, todos os vereadores. O vereador Zé Carlos, através da sua presidência na Câmara, que vem fazendo um trabalho fantástico, arrecadou cestas básicas e foi distribuído, né? A Câmara fez esse papel. Mas, assim, eu sinto que cada vereador fez um pouquinho que faz a diferença para uma família no bairro, uma família que precisava se alimentar. O trenzinho é aquelas coisas que a gente muitas vezes gosta de criar, né? Eu me formei em publicidade, além de administração, e a gente sempre cria coisas novas que venham a trazer benefício, né, às famílias. O trenzinho foi um jeito de eu levar para as crianças uma alegria e dar para as famílias que precisavam outra alegria, que é o alimento em casa. E isso deu uma repercussão positiva, porque nós arrecadamos muitos alimentos, muitas famílias foram beneficiadas. Então, a gente fica contente com essas famílias. E mais, viu, Viviane? A gente sente que, embora a periferia, muitas pessoas, muitas vezes não tenham o que comer, mas muitas pessoas vão lá e doam o seu alimento para poder ajudar outras pessoas que precisam. Então, eu quero fazer um agradecimento especial a todas essas famílias que fizeram esse papel de andar no trenzinho e doar um alimento para poder ajudar outra família. Muito obrigado. Vereador Arnaldo Salvetti, a gente encerrou aí então o ano de 2021, um balanço aí dos trabalhos do senhor. E 2022, como vai ser? Bom, já está sendo, né? Nós estamos entrando aí em 2022 numa situação de alerta, né? Junto à prefeitura, vendo as dificuldades do prefeito. Esse final de semana, por ser vereador, as pessoas ligam para a gente, porque muitas vezes não consegue médico, não consegue fazer uma internação, me ligaram. De pronto, liguei para o prefeito na hora atendeu, né? Na hora ele passou a situação que está acontecendo na cidade, está se contratando aí médicos, se contratando enfermeiros. O Dário, de pronto, está dando, né, a sua, vamos dizer, para a população que está tomando as decisões corretas, mas a gente já está trabalhando sérios, porque o que acontece? Você já começa 2022 em janeiro, mas de janeiro já está terminando. E aí vem carnaval, vem novas ações, e uma das ações, Viviane, é retomar a questão da área central, porque eu acredito que essa retomada da área central, da comissão, desse projeto de revitalização do centro, vai trazer mais emprego, porque traz a economia para o centro, traz novas obras, traz novas moradias, né? E trazer para a cidade uma nova expectativa, principalmente as pessoas que frequentam o centro da cidade. E os bairros, né? Eu sou um vereador que eu fui eleito com muitos votos, mas votos um pouquinho em cada bairro. Não tem vamos ver, muitas vezes um local só. E as pessoas têm cobrado muito. E eu tenho já, desde o primeiro dia de janeiro, já indo nos bairros, limpeza, muitas coisas não é de vereador, mas o fato de você dar atenção, isso ajuda muito a população. E eu estou muito contente, né, nesse primeiro ano que passou de vereador e esse novo ano começando, já com eleições agora, final de ano, que estão chegando, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, e as pessoas têm que estudar muito, verificar quem trabalha e quem não trabalha.
Você citou sobre a área central, mais uma pergunta chegando aqui é do Antônio, do Centro. Ele diz assim: com a alta da Covid novamente, vi que a Câmara publicou hoje um ato para funcionamento parcial. Já nós vamos falar sobre este assunto. A Viviane Novaes vai trazer para a gente, que saiu no Diário Oficial. E aí ele fala: isso acontecerá em toda a cidade? Tenho comércio, não posso parar de novo. É o Antônio do Centro. Eu sou contra. Desde o começo do Covid, eu sou contra o comércio pare. Eu acho que tem que ter as regras, tem que ter todo o amparato para a pessoa poder trabalhar e a pessoa que for fazer as suas compras também ter tranquilidade e de não pegar a doença. A Câmara, eu tenho certeza que o Zé Carlos tomou uma decisão, porque nós somos vereadores, estamos sabendo que muita gente aqui na casa está com problema de Covid, alguns vereadores, alguns familiares, inclusive minha casa, estou com problema, minha mulher, minha filha, meu filho. Então, assim, eu acho que o Zé deve ter tido suas razões, ele é o chefe e é o nosso presidente, só que nós não podemos parar. Eu acho que os vereadores foram eleitos para estar à disposição da população de Campinas. A Câmara acho que deve parar, mas os gabinetes estão trabalhando. Então, nós vamos continuar trabalhando, podem ligar nos gabinetes, não vou parar. E eu também falo para o prefeito ter a sensibilidade de avaliar se realmente tem que parar o comércio, e o governador também, porque não adianta nada o prefeito ter uma linha e o governador ter outra. Que pense, porque as pessoas precisam trabalhar e eu acredito que se fechar, eu acho que os empresários não vão aguentar. Mais duas participações através do nosso YouTube. Estamos ao vivo também, youtube.com/TV Câmara Campinas. Valdir Baltazar, parabéns, vereador Arnaldo Salvetti. Natal solidário também no Dia das Crianças. Foram muita ajuda para as crianças. E a Sula Gomes, orgulho deste vereador que vem trabalhando com toda a dedicação à população. São as participações aqui no nosso Câmara Total. A gente já pega esse gancho, da população participando. Como que é o seu contato, vereador, com a população? Bom, tem o contato dos gabinetes aqui, da própria TV Câmara. Tem os contatos das minhas redes sociais, que é fácil. Arnaldo Salvetti vai me achar no Facebook, no Instagram, E no próprio gabinete. Nós estamos aqui à disposição para poder atender toda a população. Se precisar de alguma coisa, me entre em contato, porque a gente não para. Eu vejo que hoje mesmo aqui na Câmara, eu vi vários vereadores trabalhando e a gente tem que dar o respaldo da população e estar presente, trabalhando em prol da população de Campinas. Sempre disponível para a população dos 4 cantos da cidade e diversos assuntos, Sim. O senhor atua em todas as áreas. Todas as áreas. Nós não temos escolha, temos que trabalhar em todas as áreas e estou à disposição. É aquilo que a gente vem falando. A cidade precisa da gente. É uma cidade de 1.300.000 habitantes, uma cidade muito grande, onde o prefeito de Campinas tem a situação complicada de ser uma cidade que, na verdade, tem 2 cidades, que é Campo Grande e Ouro Verde, que é outras cidades, que vem sendo feito um trabalho pelos vereadores daquelas regiões fantástico. Eu venho acompanhando. Então, é importante a gente estar presente. E estou à disposição a todos. Vereador, a gente agradece a sua participação aqui no Câmara Total. A gente sabe, que o trabalho é intenso, o senhor não para, mas mesmo assim veio aqui falar um pouquinho com o nosso público. Eu que agradeço a TV Câmara, através de você, Viviane, está voltando, Está de verde aí, esperança. Sim. A gente fica muito grato, você, Gabriel e todos da TV Câmara, essa oportunidade de estar levando para as pessoas de Campinas, para a população de Campinas, um pouquinho do trabalho de cada vereador e um pouquinho dos problemas da cidade e tentando as pessoas entender que a gente está aqui para tentar resolver e tentar dar a atenção necessária a toda a população. Obrigado, vereador. E a gente continua com os balanços das comissões aqui, repercutindo este ano de 2021, Viviane? Que foi um ano, como a gente sempre fala aqui, muito intenso, cheio de trabalho. Agora a gente vai saber um pouquinho sobre a Comissão de Administração Pública, ela que é presidida pelo vereador Felipe Marquesi, e ele, claro, conversou com a nossa equipe. Fez o balanço aí dos trabalhos da comissão e falou um pouquinho como será 2022. Vamos conferir. Houve 4 reuniões da Comissão de Administração Pública, que tem como presidente o vereador Felipe Marquesi, 3 no primeiro semestre e 1 no segundo. Nós sabemos que a Comissão de Administração Pública é uma das comissões mais importantes da Casa
devido passar, né, vários projetos de interesse público por esta comissão. Projetos do Poder Executivo, projetos também dos vereadores amigos dessa casa. Eu não poderia deixar de cumprimentar também os membros da comissão, todos que fazem parte dessa comissão. Fizemos um trabalho bastante ativo, com várias reuniões nessa casa. Durante todo o ano, a comissão debateu assuntos importantes, entre eles as questões que envolvem políticas públicas, projetos sociais e equipamentos públicos para idosos mantidos pelo município de Campinas. O parlamentar falou também sobre os projetos apresentados pela comissão. Quero ressaltar alguns projetos que nós discutimos, que veio do Poder Executivo, como o Programa Paz, que engloba vários projetos importantes, como também o Projeto Recomeça, que incentiva as microempresas a poder ter empreendimentos na nossa cidade. Nós também vemos o projeto que foi aprovado, o Refis, este ano, que incentiva também o pagamento dos impostos de forma parcelada, sem juros, sem multa. Então nós podemos ver quantos projetos passam pela administração pública, como também projetos dos vereadores, pela questão que foi bastante discutida, a questão do racismo, também passou projetos dessa natureza na nossa comissão, projetos importantes realizados pelo Executivo, por essa Casa de Leis, pela Câmara Municipal, e que passaram pela comissão, muitas pautas, muitos trabalhos. Podemos dizer que a Comissão de Administração Pública trabalhou bastante e com certeza para os próximos anos, né, no próximo ano, continuaremos com esse mesmo trabalho de poder corresponder com projetos que a população tanto espera que possam ser atendidos. Lembrar como foram os trabalhos da Comissão de Política Social e Saúde. Essa comissão que é permanente aqui na Câmara e é presidida pelo vereador Paulo Haddad. Vamos ver. A Comissão de Política Social e Saúde da Câmara realizou no ano de 2021 5 reuniões. O vereador Paulo Haddad, que é presidente do colegiado, fez um balanço do período. Uma situação muito difícil de ser conduzida, né, que foi a pandemia. Essa pandemia nos tomou de surpresa. Nós não tínhamos nem ideia de como lidar com ela. A comissão se fez presente nos momentos mais difíceis. Nós fomos até São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, solicitamos verba para que a gente pudesse ter um aporte de UTIs, né, de leitos de UTIs, leitos de enfermaria para o combate, né, ao Covid, ou que as pessoas que fossem acometidas do Covid tivessem a possibilidade de serem atendidas e, né, a sua doença ser conduzida da melhor forma possível para que elas pudessem sair, ou para que elas pudessem ter êxito, né, na condução e se salvar. O grupo discutiu a situação da pandemia da Covid-19 na cidade, o retorno das cirurgias eletivas, além de apreciar várias matérias no ano de 2021. A comissão se debruçou nesse quesito Covid, tivemos uma variante nova, uma variante Delta, né? Trouxemos aqui a Câmara Municipal os envolvidos, né, pela Secretaria de Saúde e pelo enfrentamento dessa pandemia. Foram apresentadas todas as ações que estavam sendo feitas pelo Executivo, ampliação de leitos, todas as medidas sanitárias, discutimos vacina, isso foi extremamente importante. Campinas teve um protagonismo enquanto cidade que saiu na frente, né, com todo um esquema de vacinação, de agendamento, enfim. A população pôde, de alguma forma, se sentir acolhida e se sentir, de alguma forma, confortável com todas as ações que a Secretaria de Saúde estava realizando dentro do nosso município. Fazem parte da comissão os vereadores Mariana Conte, Cecílio Santos, Jair da Farmácia e Rodrigo da Farmadic. Haddad adiantou os trabalhos para 2022. A comissão tem muita coisa a fazer. Nós tivemos aí muitas pessoas acometidas pelo Covid, ficaram em grandes sequelas. Os agentes públicos, eles têm que enfrentar isso e a gente já teve uma reunião
com o secretário, com o presidente da Rede Mário Gatti. Ações estão sendo tomadas, é todo um aporte para que possa dar suporte para essas pessoas, seja no que diz respeito a problemas respiratórios, problemas renais, problemas neurológicos, enfim. A comissão também tem, né, algumas audiências públicas que fazem parte, como prestação de contas dos quadriênios, enfim. Nós tivemos nesse ano 2021 muito trabalho e com certeza 2022 não será diferente. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, 13h, nós estamos ao vivo, como você já viu aí na sua tela, o vereador Major Jaime já está aqui nos nossos estúdios, então seja bem-vindo mais uma vez, feliz ano novo e boa tarde, vereador. Igualmente a vocês, eu sempre agradeço o convite da TV Câmara, para mim é uma missão, né? Eu sou escalado aqui, eu venho com muito prazer, eu que agradeço a vocês. Então, Vivi, o vereador já está à nossa disposição aí para uma análise, né, do trabalho que fora realizado em 2021 e também uma expectativa para este ano de 2022. Vereador, então já vamos começar a falar sobre o seu trabalho como vereador, né? O senhor sempre trabalhou aí em prol da população, agora no Legislativo, como parlamentar, como que é essa mudança, como que está sendo, já se acostumou? Já acostumei, um ano já é um tempo suficiente, eu falo brincando, mas é uma verdade. Eu já fui recruta na minha vida, né, nas várias funções que eu tive na Polícia Militar. E aqui, mais uma vez, né, como recruta, a gente tem sempre, né, uma fala que a gente fala para os novos policiais que chegam, para eles ouvirem muito, escutarem muito, verem muito, né? E, dentro da oportunidade, falar aquilo que é devido. Aqui na Câmara, nem sempre. A gente tem que, às vezes, ter um posicionamento um pouco mais forte e mais posicionado. E isso aconteceu durante esse ano, foi um ano muito intenso. Vocês que estão aí nos vendo e vocês que estão aqui, né, cobrindo todas essas matérias aqui na casa, sabem que foi um ano realmente com muitas notícias, muitas coisas, um ano de pandemia e tantas coisas que aconteceram no nosso país. Mas, graças a Deus, eu já tenho esse ambiente, né, um pouco mais internalizado, né, a minha equipe também, que é o que dá o suporte, que me ajuda tanto. Então eu falo que hoje, a gente tem hoje que pensar nos próximos 3 anos, né, e agora os nossos erros já não são mais admitidos, né, algumas coisas aí a gente já tem que estar acertando e sendo mais afirmativo. Vereador Major Jaime, pode ser até uma curiosidade, né, de quem está nos acompanhando. A partir do momento você se torna parlamentar, se torna vereador. Em relação a posicionamento, nós temos o governo executivo, nós temos um governo estadual, nós temos um governo federal. Como que funciona o seu trabalho em relação a essas esferas? No governo federal, né, acho que todos devem saber, né, eu sou da mesma linha do nosso presidente, então comungo com ele, com várias ideias. Obviamente que ele tem os seus erros, tem os seus acertos, mas eu tenho certeza que ele é um homem do bem, uma pessoa muito boa e que está realmente fazendo o melhor pelo nosso país. E é por isso que eu estou com ele e continuo ainda para 2022 e para os próximos anos. Na questão do governo estadual, nós temos várias ressalvas, né, com relação ao governo que está atualmente. É um partido que, na minha época de policial militar na ativa, né, foi onde nós tivemos a maior parte da minha carreira, que foi justamente na gestão do PSDB. E ele foi um partido que não teve visão com relação à segurança pública, com relação aos seus profissionais. E continuou da mesma maneira, até pior em algumas questões. A gente vê uma dificuldade muito grande de ter um bom trato entre o governo do Estado e as polícias e os funcionários públicos do Estado como um todo. E até da população, né? Eu vejo que o governo do Estado fez uma série de atitudes e de ações que não têm ajudado a população paulista e eu vejo que já é hora de fazer uma mudança nesse sentido. E com relação ao governo municipal, o prefeito Dário Saad, uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento, não estou na base do governo, não faço parte do governo atual, mas eu, desde o primeiro momento que eu fiz a minha primeira reunião com ele no início do ano passado, há um ano atrás exatamente, eu falei para ele que eu não seria uma oposição por oposição. Eu seria, na verdade, aquele parlamentar que pontualmente ia falar sobre alguns assuntos e ia buscar algumas soluções para a sociedade de Campinas. E a gente tem feito isso, então eu tenho tido um bom relacionamento com o governo municipal, mas ao mesmo tempo aquelas ações e as medidas que são necessárias com relação à visão que nós temos, né, do que seja melhor para a cidade, a gente tem pontuado, tem falado, temos conseguido algum sucesso e outros não. Às vezes ele tem um ponto de vista diferente, um outro encaminhamento, mas a gente tem feito uma
não digo nem oposição, como eu disse, a gente tem feito uma gestão em conjunto de legislativo e mais executivo, e a gente espera que isso possa melhorar a cada tempo aí, até o final dos nossos mandatos. A gente está aí conversando com o vereador Major Jaime. Eu já queria começar a falar, então, detalhar, né, na verdade, os trabalhos do senhor. Começando aí pela Comissão de Implantação da Escola Cívico-Militar, um tema que tem sido bastante discutido aqui na casa, né? Exatamente. Nós temos aqui um excelente momento da casa, porque a maioria dos vereadores, com exceção de alguns, mas a maioria dos vereadores são a favor da implantação da Escola Cívico-Militar aqui no município de Campinas. Então, você que está em casa, está nos assistindo, que tem aí visto que é a educação hoje no município de Campinas ou a educação do Estado, a gente percebe que em alguns momentos, né, as pessoas estão necessitando de uma demanda maior de uma atenção na educação. E essa atenção, a Escola Cívico-Militar, ela é um modelo. Ela não vem para mudar todo o sistema de educação do país, do Estado ou do município. Mas ele vem servindo como uma alternativa para as pessoas que visualizam aquilo que nós tínhamos, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? E eu sou de uma geração que a gente tinha um respeito profundo pelos professores, pelos profissionais que trabalhavam dentro das escolas. A gente ia realmente na escola para estudar, e hoje esse cenário não está acontecendo. E a ideia da Escola Cívico-Militar não é, como eu disse, mudar o sistema de ensino, mudar aqui, né, toda uma metodologia, mas é dar uma alternativa aos pais, aos alunos, aos professores, um ambiente de respeito, de dignidade, e isso vem acontecendo. E eu tenho que agradecer muito a todos que participam dessa comissão, né, o vereador Nelson, o vereador Eduardo Magoga, Débora Palermo e Paulo Gaspar, que têm ajudado muito, e o trabalho continua ainda para esse ano de 2022. Lembrando que o WhatsApp está na tela, você que está nos acompanhando pode enviar o seu questionamento, 19 é o nosso DDD, 978293776. Sobre este assunto, a Adriana do Cambuí, ela já pergunta, Major, quando teremos a primeira escola cívico-militar? O nome dela? Adriana do Cambuí. Adriana, né, a gente não quer criar uma expectativa, né, e gerar em todos aí um sentimento, né, que talvez não seja verdadeiro, mas a gente tem boas notícias, viu, Adriana? Eu converso muito com o deputado estadual Tenente Coimbra, que é um dos coordenadores, né, no Brasil, e ele tem dado para a gente uma notícia de que é possível sim que a gente tenha uma escola cívico-militar no próximo ano não, né? Neste ano já de 2022. Mas eu não quero adiantar para não gerar essa expectativa, estamos trabalhando fortemente nesse sentido. Peço que vocês nos ajudem, né? Mandem para os seus parlamentares, mande e-mail, né? Fale com o nosso prefeito, fale com o governador, passe para eles que vocês têm esse anseio, essa necessidade, e eles têm que atender. Já puxando mais um assunto que tem sido bastante discutido neste ano de 2022, é a pergunta do Ricardo do Jardim Primavera. Ele diz, Major, o senhor acha que deveria ser obrigatória a vacina das crianças para retornarem às aulas? Eu sou muito claro com referência a isso. Não. Não, porque a vacina é experimental, a vacina ela tem aí uma série de testes que ainda estão ocorrendo, e infelizmente por conta da pandemia a gente percebe que algumas ações estão sendo passadas à frente. O que eu digo é que as crianças, quando a gente vê nas estatísticas, e infelizmente a gente tem que ver esses números, são seres humanos, mas a gente tem que ver os números, as crianças são as menos suscetíveis à contaminação. Então, mesmo que ela tenha uma contaminação, que ela tenha o vírus, mesmo assim, o agravamento da doença com relação aos jovens e com relação às crianças é muito menor do que com relação aos adultos. Então, o que está acontecendo é que algumas crianças tiveram, dos 600 mil que já faleceram, a gente teve alguns casos de crianças que faleceram, mas todas elas, quando a gente analisa, elas tiveram a implicação de uma outra doença. Não foi somente a Covid, então tinha comorbidade, tinha outras doenças, outras enfermidades, e por isso houve o falecimento. Agora, obrigar o pai e obrigar a mãe a vacinar o filho para que ele não perca de novo o ano letivo, a gente está falando disso, a gente já perdeu 2 anos. Em escolas particulares, já passaram esses 2 anos e estão avançando. As escolas públicas, estaduais e municipais, infelizmente, não adianta, né? Eu já conversei, já debati até com o secretário, né, a respeito disso. Não, porque não foi perdido, porque o ano está assim. Mas, na verdade, houve uma perda muito grande. Crianças não foram para a escola. E, por isso, eu acho que é um prejuízo muito grande. E obrigar uma criança a ser vacinada, eu acho que a gente tem que pensar exatamente se você faria isso com o seu filho ou com um parente seu.
em relação à Covid-19 neste ano de 2021. Como é que foi o trabalho do senhor, conversando com os setores? Como é que você avalia as medidas que foram tomadas na cidade? Eu sou de uma linha também que eu acho que algumas restrições foram muito fortes, principalmente no ano passado, no começo do ano passado. Né? A gente vê que tem uma vertente política muito grande em tudo isso. Né? Aquela questão da gente falar, de algumas pessoas que falaram, né? A economia a gente vê depois, a gente está vendo as consequências disso que vem acontecendo no país e no mundo. Então, quando a gente fala de inflação, fala de mudança da economia, não está acontecendo somente no nosso país. Está acontecendo, é um efeito global no mundo todo que, né, teve essa pandemia. E a gente percebe que algumas medidas foram tomadas. Eu espero que a gente não tenha agora, nesse momento de 2022. Um ano depois, a gente parece estar voltando, né, na mesma novela, na mesma situação, deixando todo mundo assim que a gente estaria num momento mais tranquilo, deixando a gente até um pouco mais apreensivo. E eu espero, né, das medidas que a gente teve o ano passado, a gente sempre brigou muito. Eu acredito que ainda existe, né, eu converso muito com vários médicos, com várias pessoas especialistas. Eu acredito que existe sim um tratamento que você pode fazer inicialmente. Acredito que você não precisa ser diagnosticado ou, de repente, estar com algum sintoma, ir para o posto de saúde e o médico simplesmente falar para você, toma dipirona e vai para casa. Eu acho que existe uma outra alternativa que pode ser dada como alternativa e dá essa opção para a pessoa. Fala, ó, você pode ser tratado com um tratamento inicial. E a pessoa faz a opção. Né? E a gente vê que tem uma questão política, né? Só finalizo dizendo isso, né? Que as pessoas têm que analisar, raciocinar tudo que vem acontecendo e, principalmente, estudarem sobre todas essas questões, não serem manipulados por todos os fatores que estão compondo aí a pandemia. Vereador, como o senhor disse, né, está todo mundo muito apreensivo nesse momento, né? Sim. Pode vir a fechar tudo de novo, escola, comércio? Como vai ser o trabalho do senhor em relação a isso? A gente tem brigado e batalhado muito para que isso não aconteça, até com relação a algumas restrições. Hoje se fala de passaporte sanitário, se fala da obrigação da vacina para as crianças, determinados locais você tem a obrigação de comprovar que foi vacinado ou não. E aí eu pergunto para você, comece a analisar as pessoas que foram vacinadas, e aí é muito simples, eu fui vacinado, eu não sou contra a vacina, eu acho que a vacina, assim como o tratamento inicial, ele é também uma alternativa, mas você não pode exigir somente isso, como se fosse a solução ou como se fosse, na verdade, a cura. Então, pessoas que foram vacinadas com 2 ou 3 doses estão com Covid hoje. A gente percebe que né, não é exatamente o sentido, né, que é passado para as pessoas. Não, toma vacina que você não vai ficar doente. E na verdade não. A vacina tem demonstrado que ela tem uma eficiência, uma eficácia, né, de algumas, né, varia um pouquinho de uma para outra. Mas essa cautela é importante que a gente tenha, que a gente lembre que as pessoas têm todo um caminho, toda uma vida, né? E a gente tem que dar esse caminho para as pessoas, pelo menos essa oportunidade para que elas retornem à sua vida. Mais um questionamento chegando através do número do nosso WhatsApp, agora é da professora Rosana, do Carlos Lourenço. Ela diz assim: nestes anos em que as escolas ficaram paradas, entre aspas, muitas ficaram definhando, entre aspas, sem nenhuma manutenção, como o caso da escola que eu trabalho. Como vamos conseguir recuperar a estrutura que tínhamos antes, a qual já era sofrida? E é interessante uma professora dar esse testemunho, né? Nós passamos exatamente 2 anos, 2020 e 2021, e as escolas ficaram realmente fechadas. Nem a manutenção que poderia ter sido feita nas escolas, eu falo, a escola estadual e a escola municipal, não foi feito. A gente tem visto isso, tem muitas pessoas que têm reclamado com a gente, têm falado, têm mostrado foto, a gente tem ido para alguns locais. Era um momento de fazer algumas ações, até porque a pasta da educação no estado de São Paulo e aqui na cidade de Campinas é um dos maiores, se não é o segundo maior orçamento que tem do estado e do município é da educação. E a educação teve, nesses 2 anos, uma diminuição na despesa, até por conta disso. Então era o momento, sim, de se fazer uma análise, um balanço e aproveitar essa oportunidade para fazer essa manutenção e corrigir e melhorar e deixar em condições todas as escolas, seja ela de ensino fundamental, ensino médio, ou seja ela de ensino infantil, deixar em condições para que os alunos começassem em 2022 da melhor maneira. E a professora está correta com relação a isso, parabenizo ela por falar sobre esse assunto.
Vereador, a gente falou um pouquinho aí sobre educação, sobre saúde, vamos falar agora sobre segurança. Sim. O senhor é presidente da comissão que trata aqui sobre segurança. Como que foram os trabalhos em 2021? A gente acompanhou várias reuniões, foram realizadas aqui no plenário. Vocês realmente acompanharam, né? Estavam juntos Nós fizemos várias reuniões da Comissão de Segurança. E quando a gente fala Comissão de Segurança, a gente tem que lembrar que a Comissão de Segurança, ela trabalha com todos os entes públicos da segurança. Então a gente fala da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, né? Polícia Técnico-Científica, a Polícia Penal, falamos do Exército, falamos da Guarda, né? Das Forças Armadas. Então a gente engloba todos, porque na verdade um conjunto, né? São todos integrantes da área da segurança. E nesse caso, a notícia é positiva, porque todas essas instituições tiveram um ano de 2021 que foi um saldo positivo comparado com 2020. Né? Na questão dos índices criminais, na questão de eventos e fatos graves, a gente não teve aqui na cidade de Campinas. E a gente também pôde interagir bastante. Então, a Guarda Municipal, que eu dou como exemplo, né, teve uma importância muito grande nessa época de pandemia, juntamente com a Polícia Militar. E todos eles trabalhando de forma integrada, todos eles conversando, sentando. Nós tivemos reuniões aqui que os comandantes puderam vir, puderam explicar o que estava acontecendo, de que forma que estava sendo implementado todo o policiamento. A comandante da Guarda também da mesma forma, da Polícia Civil. Então, a gente espera que 2022... mesmo com todos os fatos que podem acontecer, vai ser um ano, ao meu ver, um ano agitado, um ano com muitas questões, mas acredito que na área da segurança, todos que estão conversando vão continuar dessa mesma forma, interagindo, conversando e trazendo exatamente para você, que é o cidadão, que você que a gente trabalha, né, que a gente tem a maior dedicação com o cidadão, que a gente possa realmente dar para todos vocês uma condição um pouco melhor na segurança de Campinas. Sobre este assunto, nós recebemos uma mensagem, ele diz: prefiro não me identificar, mas sou da Guarda Municipal. Ele diz: vemos que o senhor defende a nossa classe dos policiais, porém ainda faltam muitos recursos para conseguirmos sair às ruas, combater o crime de verdade. O que o senhor vai fazer para melhorar a nossa qualidade? Tenho diversos companheiros que se afastaram, inclusive, por problemas psicológicos. Ele entendo até porque ele não se apresenta, mas eu digo para você e digo para quem está assistindo, que é um cidadão, que é o que a gente presta o serviço de segurança, entender que a Guarda Municipal, as polícias como um todo, têm desenvolvido uma série de atividades. E ele está correto nesse sentido. Muitos profissionais, exatamente nesses 2 anos, de 2020 e 2021, estiveram na linha de frente, colocaram a vida deles em risco. Muitos guardas municipais faleceram, policiais militares também faleceram, ficaram doentes, passam por uma série de questões que são inerentes à atividade profissional, uma atividade que eles escolheram, eles foram voluntários e escolheram, mas não é por isso que o governante deve deixar, não. Deixa ele vai tocando a vida. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização, tem que ter condições para que esse profissional possa trabalhar e executar bem a missão dele. Então, na Guarda Municipal aqui em Campinas, a gente passou por uma fase anterior a esse governo, então quero dizer que é anterior a esse governo, que foi difícil. Foi difícil. Eu acredito que poderiam ser feitas muitas ações para melhorar as condições de trabalho dos guardas municipais. Isso não foi feito. Mas nós temos hoje com o governo atual, com o secretário de Segurança, um compromisso para, principalmente em 2022, a gente começar a pautar algumas ações até aqui na casa, na questão até de legislação, que possa melhorar essas condições de serviço do guarda municipal e fazer com que ele tenha principalmente o respaldo para poder trabalhar. Hoje é muito difícil ser policial, é muito difícil ser guarda municipal, porque você muitas vezes não tem o respaldo. Você tem uma atuação, você tem uma ação para ser feita, mas você não tem a garantia de que vai chegar na sua casa, né, e vai ter, né, ali todas principalmente as questões ali da sua família plenamente contempladas. Então, isso é algo que tem que ser feito e o prefeito já falou que vai fazer e vai começar a trabalhar nesse sentido. Vereador, ainda um pouco aí nesse sentido, queria que o senhor explicasse por que criar o Dia do Veterano. Até a audiência pública foi realizada aqui na casa. Uma boa pergunta e agradeço até, viu, Vivi? Porque, na verdade, o veterano, a gente percebe que em outros países, né, principalmente esses países que já passaram por guerras, então a gente vai na Europa, a gente vê nos Estados Unidos, no Japão, os veteranos, todos eles, sejam das Forças Armadas, sejam das polícias, das guardas municipais, são muito valorizados. E por quê?
porque eles dedicaram uma parte da vida deles a servir o próximo, com o sacrifício da própria vida. Então, a ideia de trazer esse Dia do Veterano é algo que já existe em outros países, né, em vários países desses que eu acabei citando, e que é o momento da gente reconhecer e agradecer a esse profissional e dizer para ele que ele não está esquecido, dizer para ele que ele faz parte da sociedade e que as pessoas reconhecem o trabalho que ele fez. E, ao mesmo tempo, né, permitir que as pessoas possam interagir, possam conversar, possam conhecer um pouco mais das histórias de todos esses profissionais, essas pessoas que dedicam a sua vida. E quando a gente fala sobre o veterano, tem que lembrar que são de todas as polícias, das Forças Armadas, da Guarda Municipal, todos eles que têm dedicado a vida a servir. Né, a gente nós pleiteamos essa lei para que realmente fosse lembrado um dia, que é o dia 11 de novembro, que possa ser uma data de comemoração. Vereador, eu queria citar com o senhor agora um trabalho que o senhor realizou juntamente com o vereador Igor Diego, realizando uma moção para que uma Caixa Econômica, uma agência da Caixa Econômica Federal, fosse para o distrito do Campo Grande. Qual que é o efeito, o que poderia mudar a vida deste distrito? A gente sabe que tem mais de 500 mil de pessoas vivendo no distrito do Campo Grande. Exatamente. Eu gosto de você porque vocês estudam, né? Vocês estão com perguntas muito boas aí, viu? E agradeço pelas perguntas. Um abraço ao nosso amigo vereador Igor. E realmente, no começo do ano, a gente começou a desenvolver um trabalho no sentido de que a região do Campo Grande, e a gente quando vai para o Campo Grande, a gente observa que tem algumas agências de alguns bancos, mas aquele banco que é importante, que é um banco estatal, que é um banco do governo federal, não está lá, que é o da Caixa Econômica Federal. Então a gente pleiteou, juntamente através de uma moção, mas não só isso, a gente percebeu que desde 2002, eu acho que foi a primeira moção que foi feita aqui na casa, e desde lá vem vindo, mas ela nunca aconteceu. E o que a gente fez, além disso? A gente fez uma moção, mas nós fizemos contato com a Caixa Econômica Federal aqui, a Superintendência de Campinas, mas também em Brasília. Então, eu quero dizer para você do Campo Grande, o vereador Igor, à frente disso, né, juntamente comigo, nós já temos boas notícias de que é possível que em 2022 a gente tenha a primeira agência da Caixa Econômica Federal na região do Campo Grande. Vai depender de um prédio, né, que está sendo trabalhado lá na região do Campo Grande, na região ali realmente do comércio. Sim. E também da disposição da Caixa de fazer um remanejamento das agências que ela tem para que essa agência seja implantada. Então 2022 é um ano que pode ser muito positivo para a região do Campo Grande. E mais uma vez, vereador Igor, agradeço pelo apoio, pelo trabalho conjunto que a gente está fazendo nesse sentido. Evitando, portanto, esse deslocamento, essa perda de tempo de ter que ir para o centro da cidade, aí passa por mobilidade urbana e outros problemas. Exatamente. A gente tem relatos, Gabriel, de pessoas que iam a pé, saíam da região do Campo Grande, ali da região do Floresta, e iam para o Londres, onde tem uma agência, ou no Ouro Verde, indo a pé, para receber o seu, às vezes, um auxílio emergencial, agora um benefício do governo federal. Então, a gente percebe que isso é algo muito forte para quem mora lá. Às vezes, você que está no Cambuí não percebe. É muito normal ter uma Caixa Econômica ali. Mas, para quem está no Campo Grande, isso é fundamental. Então... Por falar em Campo Grande, o Reginaldo, a gente volta ao assunto de saúde aqui. Ele diz, vereador, aqui na região do Campo Grande faltam muitos medicamentos. Quando isso vai ser normalizado? Também é outra coisa que a gente tem conversado, conversei até com o secretário de saúde, um pouquinho antes das festas, e a gente estava falando sobre isso ele mostrou para mim, eu não tinha esse conhecimento, mas ele acabou comprovando que tem aí algumas questões e alguns problemas na área de saúde. A gente tem que ser claro, se o medicamento não está chegando lá na ponta da linha, no posto de saúde, onde a pessoa vai na farmácia, tem algum problema. E o secretário, ele constatou isso e falou que realmente tem um problema e ele está tentando fazer esse ajuste. Eu, como vereador, tenho a obrigação de estar fiscalizando. Mais uma vez, ele é do Campo Grande, O vereador Igor é outro que a gente tem batalhado, mas outros vereadores também têm feito isso. E essa questão, eu não vou dizer que tem prazo, mas o governo municipal, ele tem que resolver, porque está se agravando, A gente está numa situação de pandemia, de saúde, E muitas questões estão sendo colocadas aí à prova.
E essa é uma delas. Então, isso tem que ser revisto. A gente está dando um tempinho para começar o ano e voltar de novo a falar com o secretário, ver se essas questões já estão sendo resolvidas. Major, a gente falou aí um pouquinho sobre 2021. Vamos entrar então em 2022. Vamos lá. Fortalecimento do pensamento conservador vai ser aí um dos pontos que o senhor vai abordar ao longo desse ano? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que todas as pessoas, elas podem ter o seu pensamento, a sua liberdade de pensamento. E é impressionante como nos últimos anos, vamos colocar aí de um tempo, né, até 2014, a gente tinha quase que um pensamento hegemônico. Era quase um grupo determinando o que deveria ser feito. E eu acredito que na democracia você pode ter, né, vários tipos de pensamento e deve ser respeitado. O pensamento conservador é um deles. Como tem o pensamento de esquerda, como tem um pensamento, né, que seja um pouco mais de centro, o pensamento conservador é esse pensamento que pensa na família, que pensa nos valores, nos princípios, que pensa nas instituições, no fortalecimento das instituições, no cumprimento das leis. É esse pensamento que nós queremos que o país possa ter como alternativa. E você possa escolher um vereador que seja conservador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, um presidente, né, que seja conservador e que defenda você, defenda a sua família, que esteja sempre batalhando por algumas questões dentro na minha questão aqui legislativa, que a gente sempre tem a visão de ter uma legislação que seja para defender os interesses da sociedade, né, e não os interesses de algum grupo ou de determinadas pessoas. Então, o que a gente quer fazer sim para 2022 é fortalecer cada vez mais esse pensamento, né, para que as pessoas possam ter como alternativa e saber que isso é uma das coisas que pode sim melhorar a nossa vida como sociedade. E é uma das questões que a gente tem aqui dentro do parlamento, juntamente com outros vereadores, e eu espero que você, em 2022, possa ter esse mesmo pensamento na escolha que você vai ter que fazer de uma das eleições mais importantes, que é essa eleição de 2022. Você vai escolher deputado estadual, deputado federal e senador, mas vai escolher também o seu governador do estado e vai escolher também o seu presidente, né? Vários candidatos vão surgir, cada um com uma dinâmica, cada um com um discurso. É importante que você conheça e saiba aquele que realmente pode atender ao seu desejo. E antes da gente encerrar, dá tempo ainda de fazer a pergunta da Cíntia, do Centro. Ela diz: acompanho muito a TV Câmara Campinas, vocês estão de parabéns pelo ótimo serviço prestado e também sou eleitora do Major. Sobre o vereador, obrigado. Gostaria de saber como serão os atendimentos no gabinete dele, se a casa vai ficar fechada. Então, a gente foi pego de surpresa, né? Hoje pela manhã, né? Com esse fechamento. A gente lamenta, porque o gabinete está aberto, né? E até convido você para fazer contato com o nosso gabinete, entrar em contato aí conosco, para fazer uma visita, para estar aqui nesse momento. A gente vai ter que ter outras alternativas. Então, eu já entendi, já acertei com a minha assessoria que a gente vai ter que ir até as pessoas. Então, em vez das pessoas virem até aqui, a gente já fez isso anteriormente, então a gente vai até as pessoas. Vamos fazer o atendimento, né, num local próximo de onde a pessoa mora, né, num local onde ela tenha alguma atividade. A gente vai ter que fazer realmente de uma maneira diferente para não deixar as pessoas serem atendidas. E isso é interessante, porque muitas pessoas veem o vereador, né, e acham que, né, não consigo falar com ele, não consigo, né, conversar, e na verdade é mais simples do que as pessoas imaginam. Às vezes tem uma agenda que às vezes é complicada, né, são vários eventos e várias coisas que acontecem, mas a gente está à disposição e nós queremos sim conversar, porque nessa conversa muitas vezes saem várias ideias e várias soluções. Então eu estou à disposição também de todos para essa corrida nossa pela cidade de Campinas. Vereador, então, para a gente encerrar a sua participação aqui dentro do Câmara Total, qual é o seu recado para quem está assistindo a gente nesse momento? Vamos lá, né? É sempre bom, né, a gente deixar algo positivo. O que eu falo para você? Você cidadão de Campinas, você paulista, você que é brasileiro, que você tenha fé. Que você tenha fé e você continue acreditando que o nosso país é um país que tem pessoas do bem, tem pessoas muito boas. Nosso país é uma das maiores economias do mundo, é um dos que tem o maior território, assim, em questão de recursos, é um dos maiores e melhores países com relação a isso. Então, nós temos tudo para ser uma grande nação. Isso depende de você. E esse ano de 2022 é um ano fundamental, um ano crucial para que a gente possa confirmar isso e que a gente possa ter um caminho
correto para a nossa sociedade, para a nossa família e para o nosso país. Então, tenha fé e façam boas escolhas, né? A escolha e a sua decisão vai ser fundamental, principalmente no final do ano, quando a gente vai ter eleição em outubro. E eu espero que Deus possa continuar abençoando o nosso país como Ele tem feito. Muito obrigado a todos. Vereador Major Jaime, muito obrigada por aceitar o nosso convite, vir aqui, pleno horário de almoço. A gente sabe que o trabalho é intenso, já começou com tudo, mas falar um pouquinho sobre os seus trabalhos e como vai ser 2022 para quem está assistindo a gente nesse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Como eu disse, quando vocês me chamarem, eu sou escalado, eu venho. Eu gosto muito, né, do trabalho que vocês desenvolvem. Que Deus abençoe 2022 para todos da equipe. Muito obrigado. Participação do vereador Major Jaime aqui no nosso Câmara Total. Bom, foi citado aqui o ato da mesa, né, Vivi, sobre as restrições por conta do avanço da Covid-19. A gente fala mais sobre este assunto a partir de agora. Isso mesmo, Gabriel, porque já foi divulgado dentro do site da Câmara. O pessoal de casa já consegue ver. Será que a gente já consegue mostrar aí para quem está assistindo a gente? Porque olha só, a Câmara suspendeu o atendimento ao público e as reuniões vão voltar a ser de maneira online. Olha só, por causa da pandemia de Covid-19 e também dos casos de gripe. Então, a Câmara está reforçando aí as medidas de segurança e também por causa da reforma que está acontecendo no plenário e no plenarinho aqui da Câmara. Com isso, alguns servidores estão tendo que trabalhar em ambientes que ficam um pouco mais próximos. Então, por isso, esse ato, a gente já consegue ver aqui, olha só, o ato da mesa que dispõe sobre os procedimentos e regras para a realização das reuniões da Câmara Municipal de Campinas e as ações aí que estão sendo tomadas para combater a Covid-19. O ato já foi divulgado dentro aí do site da Câmara, do Diário Oficial do Legislativo. Você consegue conferir os detalhes deste documento. Nesse sentido, o ato da mesa suspende de maneira imediata o atendimento ao público presencial. As reuniões do Legislativo, aquelas reuniões ordinárias que eram realizadas na segunda-feira e também na quarta-feira, vão voltar a ser, então, de maneira remota, assim como também as reuniões de comissão e audiência pública. Também está autorizado já o sistema de rodízio dos trabalhadores aqui do Legislativo e também por meio do home office, viu, Gabriel? Então, já está autorizado aí, passa a valer a partir de hoje. Então, visitas na Câmara, quem precisa vir até aqui, dá uma ligadinha antes, quer falar com o seu vereador? Liga no gabinete, porque as visitas estão suspensas. A partir de fevereiro, as reuniões voltam, só que aí volta tudo de maneira extraordinária. Deixam de ser, então, ordinárias, voltando às reuniões serem extraordinárias. Teletrabalho, home office já está autorizado, rodízio também. De servidor também está autorizado. Motivo reforçando: aumento dos casos de Covid-19 na nossa cidade, também por causa da gripe, que a gente sempre tem falado aqui, que está lotando os nossos centros de saúde, e por causa da reforma que está acontecendo aqui no Legislativo, uma reforma importante e necessária que está acontecendo e abrange aí o plenário e o plenarinho. Com isso, alguns setores foram realocados, os servidores tinham que trabalhar um pouco mais perto. Então, para evitar essa disseminação, esse ato da mesa divulgado hoje. Lembrando o site do Legislativo, campinas.sp.leg.br. Se você for no site do Legislativo, do seu lado direito, você vai ver aqui, ó, Diário Oficial de Campinas Legislativo. Se você clicar, olha só aqui na minha tela, aqui, ó, do lado direito, ó, Diário aqui. Oficial de Campinas. Clicando aqui, você tem acesso a essas informações que foram publicadas hoje sobre as mudanças aqui na Câmara de Campinas. Olha só, aqui é a leitura digital do dia de hoje. E aí sim, ó, já abre e você tem acesso à portaria na íntegra com todas as informações sobre este ato a partir do dia de hoje, as regras e procedimentos aqui do Legislativo da Câmara de Campinas. E todas as novidades a gente divulga aqui para você em primeira mão. Exatamente. Então, Viviane Novaes, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora do Legislativo, hoje com 2 entrevistas com os vereadores, com o balanço das comissões. Volta amanhã com mais informações? Com certeza. Amanhã tem mais notícias aí de Campinas e região e tem mais vereador participando aqui ao vivo no estúdio com a gente. Nos vemos amanhã. Tchau. Até amanhã, então, Viviane, nesta quinta-feira, com muitas informações da cidade de Campinas e também aqui da Câmara.